Eu acho a ideia da série de Harry Potter simplesmente incrível. Mais fidelidade aos livros, esperamos, né, dona HBO e dona J.K. Mais detalhes, mais tempo pra explorar cada personagem e trama. Mas será que isso é suficiente pra conquistar um fandom já tão acostumado com os filmes? Bom, Chris Columbus, diretor dos 2 primeiros filmes da saga, falou sobre isso semanas atrás e levantou um ponto crucial que pode definir o sucesso ou o fracasso do projeto. Quer saber o que é, né? Então, cola comigo nesse vídeo. Lumos Maxima! E aí, meus bruxos, Bruno Santiago aqui, vocês estão no Wizarding Bruno, sua inesgotável fonte de magia. O desafio da série de Harry Potter da HBO é enorme, afinal adaptar todos os livros vai exigir um trabalho gigantesco e automaticamente isso vem com grandes chances de sucesso, mas também com chances igualmente grandes de zoar com tudo, ou seja, a série pode reestruturar o conhecimento que os fãs têm da saga ou pode gerar uma baita insatisfação generalizada. Logo de cara, a série já enfrenta uma série de riscos que são simplesmente inevitáveis, eu diria, que são até inerentes a uma série como essa. Um deles é a necessidade de escalar um elenco sólido que esteja comprometido com o projeto por 7 temporadas ou por um período de pelo menos 10 anos, que foi o que eles disseram que seria o quanto que o projeto ia durar. Além disso, a escolha correta dos atores que vão interpretar os personagens adultos é tão importante quanto acertar na escolha de Harry, Rony e Hermione. E vocês já viram a treta que deu só com os rumores de possíveis atores que seriam favoritos para interpretar personagens de destaque na saga, né? A série também promete ser fiel aos livros, o que significa trazer à tela elementos de Harry Potter que nunca foram adaptados antes. E isso precisa ser feito de forma cativante e principalmente inteligente. E aí a gente começa a falar sobre uma declaração interessante que rolou semanas atrás. Durante uma entrevista à Empire Magazine, Chris Columbus, que dirigiu Harry Potter e a Pedra Filosofal e Harry Potter e a Câmara Secreta, apontou o que para ele é o maior desafio da nova adaptação dos livros de Harry Potter produzida pela HBO. Segundo ele, os produtores vão precisar decidir com muito cuidado o estilo e o tom que vão seguir na série. Olha só o que ele disse. Olha, desejo-lhe sorte. Com a série de TV, você tem a oportunidade de filmar basicamente o livro inteiro. Então isso é emocionante, eles podem entrar em coisas que nunca poderíamos entrar, como o personagem Pirraça, que tentamos colocar no primeiro filme. Mas eles têm um pequeno desafio, eu acho. Há uma certa qualidade estilística nesses filmes dos quais você tem que se afastar ou abraçar. Eles repensam completamente a aparência de Hogwarts, eles usam o tema de John Williams, não sei como você faz isso, mas estou ansioso para ver. O que o Columbus está dizendo aqui vai além de detalhes técnicos, tá? Indiretamente ele está falando sobre como o público vai se conectar com a série, porque é um fato que os filmes criaram um padrão de atmosfera que vai do mágico e nostálgico dos primeiros 2 filmes até o sombrio e desolador dos últimos. As 2 primeiras adaptações dirigidas por Chris Columbus têm um tom mais etéreo, mais encantador, mais leve mesmo. O perigo parecia, assim, meio que contos de fada levemente sombrios. Já Prisioneiro de Azkaban, dirigido por Alfonso Cuarón, trouxe um clima mais caótico, com tons mais escuros e misteriosos. E aí, a partir de Cálice de Fogo, a coisa ficou sombria de vez, com cores frias e com aquela sensação sempre crescente de perigo. E o que o Columbus quer dizer é que com o sucesso tão grande dos filmes, é uma verdadeira sinuca de bico decidir o que fazer numa situação como essa. E aí? A gente se afasta totalmente dos filmes, de toda a identidade marcante que eles trouxeram, inclusive as trilhas sonoras impecáveis de John Williams, ou a gente abraça isso totalmente, mantendo o padrão de tudo, e aí a gente vai expandindo, adicionando tudo aquilo que agora a gente vai ter tempo de tela para expandir? Essa não é uma pergunta simples de responder. Não é uma questão fácil, porque você mexe com uma coisa que está no coração e na memória de muita gente. Muita gente sente um carinho enorme por esses filmes. E aí, a gente entra naquele paradoxo maldito. Se a série vier e só repetir toda a identidade visual, ambientação e trilhas sonoras dos filmes, então pra que fazer uma nova adaptação?
zero necessidade, né? Saca só, por mais que o público tenha amado os filmes, a série precisa apresentar coisas inovadoras quando a gente tá falando de identidade visual. E aí, só pra deixar absolutamente claro, tá? Quando eu falo de identidade visual, eu tô falando da cenografia detalhada dos locais icônicos, né? Como o Castelo de Hogwarts, Floresta Proibida, Hogsmeade, Beco Diagonal, o Banco Gringotts. Estamos falando também dos figurinos, das roupas que os personagens usam, dos uniformes de Hogwarts. Estamos falando dos designs gráficos, como o Mapa do Maroto, o Profeta Diário, o Berrador, a Tapeçaria dos Black. Estamos falando também dos props, como as varinhas, o Lembrol, o Ovo de Ouro da primeira tarefa do Tribruxo, o próprio Cálice de Fogo, a Espada de Gryffindor, o Chapéu Seletor, o Espelho de Ogezed, cada uma das Horcruxes do Voldemort. Estamos falando também das trilhas sonoras icônicas como Hedwig's Theme, Harry's Wondrous World, Fawkes the Phoenix, Buckbeak's Flight, Double Trouble, Window to the Past, Dumbledore's Farewell, Lily's Theme, enfim, todas as trilhas marcantes dos filmes, não só as trilhas de John Williams, inclusive. Se a sensação transmitida for idêntica, como eu falei antes, não tem razão para essa adaptação existir, já que os espectadores poderiam simplesmente rever os filmes e ver toda essa identidade lá. Mas, por outro lado, se eles tentarem reinventar tudo também, isso pode arrebentar com a série se eles não acertarem em cheio nessas mudanças. E mesmo que eles acertem em cheio, ainda assim vai ter muita gente que, por puro apego aos filmes, não vai conseguir enxergar esses acertos. A série pode acabar adotando um estilo que não agrade ao público ou que pareça distante demais do material que ocupa um lugar super protegido e especial no coração da maioria dos fãs. O mundo de Harry Potter é tão icônico e familiar que qualquer mudança brusca pode criar um distanciamento entre o público e a produção. Até algo aparentemente simples, como o visual do Mapa do Maroto ou do Chapéu Seletor, pode ser suficiente para quebrar a imersão dos espectadores. Então, assim, muita gente pode pensar que diferente é bom, mas se for diferente demais, eu não quero. Sacaram? Bom, vocês que acompanham o canal aí com assiduidade sabem o que eu penso sobre isso tudo, né? Por mim, eles mudariam tudo, até mesmo o Castelo de Hogwarts. Inclusive, eu achava que o castelo deveria ser mantido, mas agora eu acho que não. Eu acho que o Castelo de Hogwarts Legacy, por exemplo, é muito melhor do que o castelo dos filmes. Então, eu faria um castelo de Hogwarts parecido com o que a gente tem em Hogwarts Legacy. Ainda mais agora que eles anunciaram que Hogwarts Legacy 2 vai ter elementos narrativos conectando o jogo com a série. E aí, tendo isso em mente, ter o mesmo castelo no jogo e na série faria muito sentido, né? Eu acho aquele castelo sensacional, muito mais imponente do que o dos filmes. E o padrão também não é tão diferente assim, mas enfim. Eu sou adepto de mudar tudo pra ficar totalmente diferente dos filmes. Revolução e caos total mesmo. Mas isso sou eu, né? Mas o mundo não gira ao meu redor. E eu entendo que a grande maioria dos fãs de Harry Potter talvez não pensem como eu. Como eu já falei várias vezes aqui, eu amo os filmes de Harry Potter. Eles foram muito importantes para mim durante toda a minha pré-adolescência, adolescência e início de vida adulta. Eu cresci lendo os livros e depois esperando os filmes saírem no cinema. Cada filme me lembra um momento específico da minha vida, e isso sem o fato de eu reconhecer que se não fosse pelos filmes, Harry Potter não seria o que é hoje. Harry Potter só é essa franquia gigantesca de sucesso absurdo por causa dos filmes. Eu reconheço tudo isso. Mas ainda assim eu sou mais apegado à história original, aos livros e ao como os personagens são descritos nos livros do que nos filmes. Pra mim, Daniel Radcliffe não é o Harry. Ele é só o ator que interpretou o personagem, ou seja, o Harry do livro. A mesma coisa acontece com Emma Watson e Rupert Grint, assim como praticamente todos os outros atores da saga. Significa que eu não tenho um carinho especial por esses atores? Claro que não. Eu sempre vou lembrar que eles participaram da primeira adaptação de Harry Potter. Quando eu lembrar das vezes que eu fui ao cinema assistir os filmes, eles sempre vão aparecer na minha mente. Mas para por aí, entenderam? Eu não tenho tanto apego pelos atores como grande parte dos fãs da saga tem, mas eu entendo essa galera que tem esse apego e eu acho natural que esse apego exista mesmo. Então eu entendo que tenha tanta gente assim no fandom que não gostaria que mudassem tudo como eu quero. E pensando nisso, eu acho que pra série equilibrar tudo isso aí,
eles poderiam manter a identidade daqueles elementos que são marcantes e indisputáveis. E aí mudar aquilo que se tem a abertura de mudar. E eu acredito que é exatamente para essa direção que a produção da série está caminhando. E por que eu falo isso? Por causa das declarações recentes dos principais produtores da série, a showrunner Francesca Gardner e o diretor Mark Mylod. Vejam só, na última showcase da Max em Londres, eles disseram que os cenários clássicos de Hogwarts vão estar de volta na série e alguns deles vão ser exatamente como a gente já conhece. Segundo eles, o salão principal, por exemplo, vai permanecer intocado, enquanto que outros elementos de Hogwarts vão ser expandidos. Mark disse que a série vai trazer locais que não aparecem nos filmes, como a Sala dos Professores, por exemplo. Eles vão explorar também a estética do castelo em diferentes épocas. Eles estão trabalhando com a ideia de Hogwarts como um lugar real e vivo, o que permite mostrar a evolução da arquitetura ao longo do tempo, com influências georgianas e elementos mais naturalistas. O formato longo da série vai permitir mergulhar nesses detalhes com muito mais profundidade. Sacaram? Essa me parece ser uma maneira de combinar o antigo com o novo, o familiar com o inovador. Essa abordagem de misturar o que os fãs já conhecem com novas perspectivas pode ser o segredo para a série encontrar aí o equilíbrio que precisa. Trazer de volta elementos icônicos é uma forma de manter aquele conforto nostálgico que os fãs sentem, mas ao mesmo tempo expandir cenários, adicionar detalhes nunca antes explorados e mudar alguns elementos pode dar um ar fresco e interessante que vai além da experiência dos filmes. E assim a série justificaria sua existência e também agradaria os fãs mais apegados aos filmes. Isso também vale para as trilhas sonoras. A gente poderia, por exemplo, ter trilhas novas, mas algumas trilhas poderiam vir com samples das trilhas sonoras mais icônicas dos filmes. Sacaram? Eu acho que isso seria legal. Mas pronto, mais uma vez, como eu disse antes, se a série fosse produzida só pra mim, eu mudaria tudo. Eu acharia sensacional uma mudança completa. Tira esse band-aid de uma vez só. Mas é isso, meus amigos. O que vocês acham disso tudo? O que vocês gostariam que a HBO fizesse? Gostariam que eles mantivessem tudo como nos filmes pra preservar a nostalgia? Vocês preferem que eles equilibrem tudo, mantendo elementos icônicos e trazendo coisas novas? Ou, como eu, vocês preferem algo completamente novo e diferente, algo que se afaste das adaptações anteriores e traga uma identidade única para a série? Deixa aí nos comentários também qual vocês acham que vai ser a decisão da HBO nesse caso. Qual dessas alternativas vocês acham que eles vão escolher? Se você chegou até aqui, clica nesse botão e se inscreve aí no canal se você ainda não for inscrito. Estão aparecendo aí algumas sugestões de vídeo para vocês assistirem caso ainda não tenham assistido. A gente se vê, hein? Aqui, Nox!